E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa 21ª videoaula da disciplina de máquinas térmicas. E hoje nós vamos tratar do assunto de ciclos de potência a vapor. Vamos dar início então à nossa aula de número 21. O que nós vemos aqui é uma visão geral de uma usina de vapor. E quando vocês olham esta figura, o que chama mais a atenção aí de vocês? Né? Além do tamanho, né, da estrutura da termoelétrica, a gente observa esses chaminés enormes, né, que têm uma altura relativamente alta. E é justamente esta altura que vai impedir, então, que ocorra aí uma poluição maior, né, de particulados. Ou seja, vai evitar, então, a emissão de gases indesejáveis juntamente com particulados, uma vez que vai facilitar uma precipitação, além de ter aí também um precipitador eletrostático para evitar então que as cinzas, os particulados, eles sejam lançados aí para a atmosfera. E também as emissões, né, elas quanto mais alto forem, menor então o risco de poluição próximo aí da superfície. Essa imagem nós já vimos em aulas anteriores, ela esquematiza basicamente o funcionamento de uma termoelétrica, aqui no exemplo de uma termoelétrica movida a carvão, onde o carvão ele é pulverizado e ele é mandado então para uma fornalha ou uma fornalha acoplada a uma caldeira. Na caldeira, então, o fluido de trabalho, que é a água, normalmente, comumente a água, ele muda de fase. Uma fase de líquido saturado, né, ou comprimido, para uma fase de vapor superaquecido. Os resíduos da queima do combustível, eles são então depositados aqui como cinzas, e algum particulado que saia juntamente com os gases de exaustão que vão até a chaminé. Normalmente tem-se aí um precipitador eletrostático para evitar então o lançamento desses particulados. No vapor superaquecido, que foi superaquecido pela caldeira, é passado num primeiro estágio da turbina, aonde é feito então a primeira extração aqui de trabalho líquido. Em seguida, o vapor ele diminui seu potencial energético e passa por um próximo estágio da turbina, que pode ser composto por numa sequência de mais um estágio ou 2 estágios, vai depender muito do projeto. Né? Tem projetos que têm a turbina de alta pressão, a de média pressão e a de baixa pressão. E tem outros projetos que têm a turbina de alta e a turbina de média, né? Ou a turbina apenas de baixa. E aí é feito o esgotamento total, então, da energia oriunda aqui do vapor. Na saída da turbina, o vapor ele perdeu grande parte do seu nível energético. Pode ter surgido uma fase aí liquefeita, porém é necessário que condense, então, todo esse vapor por meio de um sistema de resfriamento para que eu feche o meu ciclo, ou seja, para que a bomba ela succione água no estado líquido e pressurize até a pressão de caldeira. E assim a gente fecha o nosso ciclo termodinâmico. Este ciclo, de fato, ele é um ciclo fechado. Aqui acoplado à turbina, ao eixo da turbina, a gente tem um gerador que vai gerar energia elétrica, né? Vai fazer uma transformação da energia para a voltagem adequada e é distribuído então para a rede nacional de energia. Esta outra imagem mostra aí como é acomodada essa turbina de potência a vapor. Né? Reparem aqui o tamanho da turbina com relação às pessoas, né? Ela é relativamente alta. E aqui está mostrando apenas uma parte da turbina. Ainda tem toda esta seção aqui, ó, que corresponde também à turbina.
Né? Aqui o outro exemplo, né? Durante uma inspeção aqui numa turbina de baixa pressão, olha o detalhe das canaletas desta turbina, a relação da altura, né? Do comprimento desta turbina com relação ao funcionário, né? Bom, falando de ciclo de potência a vapor, o ciclo de potência a vapor é quando o fluido de trabalho, horas ele está numa situação de líquido, horas ele está numa situação de vapor. E normalmente o fluido de trabalho é a água, porque ela se encontra, né, disponível em maior abundância e em menores valores. Porém, a gente pode ter sistemas de potência a vapor que operem com líquido refrigerante, mas vai depender também da escala, né, do grau que se queira ter para esta unidade, né, sendo que para altas escalas, de forma rentável, se utiliza aí a água. E o ciclo a vapor ele vai operar como uma máquina térmica, aonde a gente tem um reservatório de alta temperatura e um reservatório de baixa. Ocorre aí um ciclo termodinâmico composto aí por uma turbina, desculpe, um condensador, uma bomba e uma caldeira, aonde se executa um trabalho líquido. Então essa máquina térmica a vapor, ela é composta pelos seguintes dispositivos. Nós temos aqui no ponto 1 a sequência da bomba, que precisa captar água líquida, no estado líquido, se não ocorre um problema aqui de cavitação da bomba, por exemplo. A bomba pressuriza este fluido, passando aí para um líquido comprimido, para entrar então na caldeira. A caldeira recebe aquecimento, normalmente de uma fornalha, para aumentar a energia, o grau energético do fluido e mudar a fase do fluido de líquido comprimido para vapor saturado ou, na situação melhor, para vapor superaquecido. A turbina então recebe um fluido superaquecido, ocorre a expansão deste fluido, uma diminuição de energia por conta da transferência que ocorre, né, de uma energia térmica para uma energia aqui na forma de trabalho de eixo da turbina. E este fluido com grau energético menor na saída da turbina, ele é forçado a liquefazer por meio de um condensador. E aqui a gente tem então a energia sendo transferida do fluido para a vizinhança. Como é que se dá então no diagrama de fases esse ciclo a vapor de Carnot? Bom, aqui a gente tem uma simulação de uma situação onde a gente está a 100 kPa no condensador e a 6.000 kPa na caldeira. E a gente tem a etapa 1 e 2, que é a etapa de compressão do fluido, até a pressão da caldeira, o aquecimento do fluido na caldeira, até uma condição de vapor saturado, e posterior transferência, né, deste fluido para uma turbina para fazer a expansão e retornar aqui para a caldeira e fechar o ciclo. A eficiência desse ciclo, como é o ciclo de Carnot, ela é dada pelas diferenças da temperatura do fluido frio e do fluido quente, né, do reservatório frio e quente. E o efeito do TH, né, a temperatura alta, e TL, a temperatura baixa, mostra, né, através da eficiência de Carnot, que quanto maior o TH, a temperatura do reservatório alto, maior vai ser a eficiência de Carnot, e quanto menor o TL, maior vai ser a eficiência também de Carnot. Bom, quais são as razões pelas quais o ciclo de Carnot ele não é utilizado aí no projeto de uma termoelétrica? Em primeiro lugar, a gente precisa fazer o bombeamento do fluido, né, do ponto 1 para o ponto 2, aonde é dado pela bomba que vai fazer a sucção desse fluido. Porém, esse fluido ele é uma mistura de líquido e vapor,
pode ocorrer então um problema chamado aí de cavitação, uma vez que eu não tenho condições de pressurizar de forma adequada uma mistura contendo aí líquido e vapor. O ideal é que a gente chegue numa condição aí de, no mínimo, né, de líquido saturado para entrar este fluido então nesta bomba. E a outra razão é que para a gente superaquecer o vapor para tirar proveito em uma temperatura mais alta, a gente precisa de um controle muito elaborado para manter uma temperatura isotérmica, né, constante, enquanto o vapor ele vai se expandir e promover trabalho. Para isso a gente utiliza então um ciclo diferente, a gente utiliza o ciclo Rankine, que resolve então os problemas ali do ciclo de Carnot. O que, que a gente faz? A gente vai superaquecer o vapor d'água na caldeira, tá? Chegando aqui a uma condição de vapor superaquecido, e a gente vai condensar completamente o fluido no condensador até a linha de líquido saturado. Então essas são as principais mudanças. A gente vai evitar que a bomba, do ponto 1 aqui, né? A bomba ela faça a sucção de uma mistura. Uma vez que eu projetei um condensador que retira energia ao ponto de tornar a mistura de líquido e vapor somente como líquido saturado. E a outra situação é do vapor que vai ser aquecido aqui até uma condição de vapor superaquecido, aonde a gente vai ter um maior controle térmico e a gente vai tirar mais proveito energético quando fazer o esgotamento dessa energia na turbina. Sem contar o fato de que a gente está elevando aqui o título do fluido lá na saída da turbina. A gente está diminuindo a parcela de condensado. Isso evita, então, problemas de corrosão nas pás da turbina. O diagrama, então, ele é mostrado de acordo com o fluxograma, aonde a gente tem, então, o ponto 1 e 2, que é mostrado aqui no diagrama TS, que é uma compressão isentrópica, né? Uma compressão sem variação de entropia. Do ponto 2 ao 3 é a entrada de calor, né? Da fornalha para a caldeira. É a entrada de calor a uma pressão constante. Então, do ponto 2 ao ponto 3, ocorre um fornecimento de calor a pressão constante. Do ponto 3 e 4, que é o esgotamento aqui na turbina, ocorre a expansão isentrópica também, né? Uma expansão isentrópica na turbina. E do 4 ao 1 é a rejeição de calor, novamente a pressão constante, ocorrendo então em um condensador. E aí a gente fecha o nosso ciclo, onde esta área ela fornece o calor líquido, né, a quantidade de calor que entrou e que saiu, que na primeira lei ela é similar ao trabalho líquido, que é a quantidade de trabalho da turbina menos a quantidade de trabalho da bomba, que é uma parcela muito inferior com relação à turbina. Para quem lembra da aula passada, que a gente trabalhou aí com ciclos de potência a gás, a gente tinha um conjunto de turbina e compressor. E lá naquela situação, o compressor ele gastava muita energia, né? Ele tinha uma parcela muito significativa de energia. E o trabalho líquido, consequentemente, era muito pequeno, né, com relação à diferença do trabalho da turbina menos do compressor. Aqui vocês já vão ver que, nesse caso, a bomba, o que se gasta que se consome nessa bomba é muito inferior com relação ao que se gera de trabalho na turbina. Porém, a gente precisa fazer ainda a relação do trabalho líquido para determinar a eficiência térmica. Vamos então agora para um exemplo prático, o exemplo 21.1. Calcule a eficiência térmica de um ciclo Rankine ideal para o qual o vapor sai da caldeira como vapor superaquecido a 6 MPa, 350 graus Celsius e é condensado a 10 kPa.
O diagrama TS desse processo é mostrado abaixo. Então, o que nós temos aqui? Uma pressão do condensador, né, do ponto 4 e 1, de 10 kPa. A gente está aqui no ponto inicial, que é de líquido saturado. Uma pressão na caldeira de 6 megapascal, ou seja, a bomba pressurizou o fluido de 10 kPa para 6 megapascal. E na saída desta caldeira, a temperatura chegou a 350 graus Celsius. A gente consegue obter inúmeras informações por meio daquelas tabelas termodinâmicas. A gente precisa encontrar principalmente as entalpias para determinar o quê? O que eu quero saber é a eficiência térmica. Então, eu preciso calcular aí um trabalho líquido, ou seja, eu preciso calcular o trabalho da turbina, que é dado pela diferença da entalpia 3 menos entalpia 4, e o consumo na bomba, que é dado pela diferença da entalpia 2 menos entalpia 1, ou pela diferença das pressões, tendo aí aquela situação onde eu tenho um volume específico de um fluido incompressível. Daí eu consigo calcular o trabalho desta bomba pela diferença da pressão 2, que é de 6 megapascal, e pressão 1 de 10 kPa. E aí a gente determina as entalpias para determinar também a quantidade de calor que entra, que é dado pela entalpia do ponto 3, que a gente consegue encontrar uma vez que a gente tem a temperatura e temos a pressão, e aí nós vamos lá na tabela de vapor superaquecido para determinar esta entalpia. Do ponto 4, a única informação que nós temos é pressão. Porém, nós sabemos que o dispositivo é isentrópico. Então, a entropia do ponto 3 é igual à entropia do ponto 4. Então, a gente passa a ter duas informações. A gente tem a informação aqui de entropia e pressão. E desta forma, a gente consegue determinar o título e, consequentemente, a entalpia da mistura. Vamos lá, então, para os cálculos. Primeiro, vamos fazer, então, o cálculo da bomba, sabendo que a potência da bomba é dado, então, por uma taxa mássica vezes a diferença das entalpias. Como não temos informações de taxa mássica, a gente vai dividir, então, pela potência da bomba para determinar, então, o trabalho da bomba. Eu havia falado que a gente poderia calcular esse trabalho da bomba também por diferenças de pressão, uma vez que eu estou tratando de um fluido incompressível. Lembrando, então, daquela nossa relação de propriedades, né, a entalpia dada por TdS mais VdP, aonde o dispositivo é isentrópico, a bomba é isentrópica, eu não tenho esse termo aqui, TdS. Então, a variação da entalpia é igual a volume específico vezes a variação da pressão. O volume ele é constante, então ele sai da integração e eu tenho a integral de dP, que é nada mais do que a diferença da pressão 2 menos pressão 1. E aí a gente consegue, então, calcular, primeiramente, o trabalho da bomba para depois determinar a entalpia 2. A entalpia 1 nós já temos também, que é a informação tabelada lá do ponto 1. É líquido saturado a 10 kPa. Trabalho da bomba, então, é volume específico do ponto 1, que também é valor tabelado, vezes a diferença, então, das pressões. Usando os valores da tabela de líquido saturado, a 10 kPa, nós temos a entalpia 1, que é a entalpia do líquido saturado, e o volume do líquido saturado. E aí, substituindo, tendo as pressões dadas no problema, o trabalho da bomba foi de 6,05 kJ por quilo. E aí a gente volta de novo na expressão de trabalho da bomba, que era uma diferença da entalpia 2 menos entalpia 1, para isolar a entalpia 2 e encontrá-la. Esta informação ela vai ser útil, né, de entalpia 2, para o cálculo do calor que entra na caldeira.
que vai ser a diferença da entalpia 3 menos a entalpia 2. Então já encontramos o trabalho da bomba e encontramos a entalpia 2. Vamos agora ver na caldeira, fazendo aí um balanço então para a caldeira. O balanço energético da caldeira, nós temos aí uma entalpia e uma taxa da linha 2, né? Mais uma taxa de calor que está entrando, é igual a entalpia 3 e a taxa mássica do ponto 3. Né? Vamos voltar aqui para o ponto. Né? O balanço na quantidade de calor que entra, entalpia 3 menos entalpia 2. Como nós não temos novamente as taxas, que elas são iguais, porque eu tenho só uma corrente, ela é igual então para todo o sistema, eu divido novamente esta taxa mássica pela taxa de calor para obter a quantidade de calor, que é dada então pela diferença das entalpias. A entalpia 3 a gente encontra tabelada, uma vez que a gente tem essa informação aí como sendo um vapor superaquecido a 6 megapascal ou 6.000 quilopascal e 350 graus Celsius. Encontramos então a entalpia 3. Desta forma, a gente consegue determinar a quantidade de calor que entra, como sendo de 2.845,1 kJ por quilo. E vamos deixar registrado essa entalpia no ponto 3, que vai ser útil para nós aí no próximo passo. Fazendo análise da turbina, fazendo novamente o balanço energético da turbina, a gente tem uma taxa mássica do ponto 3 e entalpia 3 entrando, uma saída de potência na turbina e saindo pela turbina a taxa do ponto 4 e entalpia 4. As taxas são iguais, então é um M ponto único. E novamente, como a gente não vai ter esta taxa, a gente vai dividir pela potência da turbina e encontrar o trabalho da turbina, que é dado então pela diferença da entalpia do ponto 3, que nós acabamos de encontrar, menos a entalpia do ponto 4. Aí surge essa questão, como é que a gente vai determinar a entalpia do ponto 4, que está aqui, ó, numa mistura de líquido e vapor. Eu falei para vocês deixarem registrado a entalpia do ponto 3, porque a entropia, desculpe, do ponto 3, porque vai ser igual à entropia no ponto 4. E com aquelas perguntas que a gente faz, naquela aula que a gente estava estudando tabelas de propriedades, a gente determina que, por meio do valor de pressão, lá na saída da turbina, que é de 10 kPa, que o valor da entropia está dentro do range da entropia de líquido saturado e de vapor saturado. E, consequentemente, a gente determina o título fazendo uso da equação da entropia, que é a entropia do líquido saturado mais o título vezes a entropia do líquido e vapor, né? Da diferença do vapor menos do líquido. Isolando o título, a gente encontra o valor de 0,75. Ou seja, 76% é vapor. E aí a gente encontra a nossa entalpia da mistura usando o valor do título, tendo as informações da entalpia de líquido saturado e a entalpia de vaporização. E encontramos aí a entalpia do ponto 4 e, consequentemente, o trabalho da turbina como sendo de 1038,9. E aí a gente consegue determinar o trabalho líquido, que é a diferença do trabalho da turbina, menos o da bomba, como sendo aí de 1032,8. Como eu falei para vocês aí no início, olha a diferença do trabalho da turbina com relação ao trabalho da bomba. Praticamente irrisório esse valor frente ao que se gera de trabalho aí na turbina. E, por fim, a gente calcula aí a eficiência térmica dada pelo trabalho líquido sobre a quantidade de calor que entra. Valores este dado por 36%. Esta, então, é a eficiência de uma máquina, né, de potência a vapor simples.
né, de um ciclo aí Rankine ideal. Como exercício, vocês podem encontrar também o calor rejeitado, a quantidade de calor que sai, e calcular a eficiência térmica a partir desta outra expressão. Né? A gente calculou por trabalho líquido sobre calor que entra. Mas a gente pode calcular por esta outra relação, que é 1 menos a quantidade de calor que sai sobre a quantidade de calor que entra. Então, vocês podem determinar a quantidade de calor que sai pelas entalpias do ponto 4 e 1 e fazer, então, esse cálculo de eficiência que tem que ser aí o mesmo, tá? O mesmo resultado. Bom, a gente tem maneiras de melhorar a eficiência deste ciclo Rankine simples. A primeira delas é reduzindo a pressão no condensador. Se a gente reduzir a pressão no condensador, olhando este diagrama de temperatura versus entropia, a gente tem aqui um aumento no trabalho líquido. Tá? A gente aumenta aqui esta área e, consequentemente, gera-se mais trabalho lá na turbina, que sai de um ponto aqui inicial 4 a um 4', tá? Fazendo o quê? Uma outra isóbora, né? Uma pressão menor. E menos energia a gente se perde para o ambiente. Porém, né, a energia menor, né, perdida para o ambiente, porém a gente tem aqui uma umidade que é aumentada na saída da turbina. A gente tem aqui uma diminuição do título e isso pode ser prejudicial ao projeto da turbina. Uma outra situação é superaquecendo o vapor a temperaturas mais altas. Eu faço aí um superaquecimento, saindo, por exemplo, de um ponto 3 a um 3'. Consequentemente, eu aumento o título, melhoro muito, né? Eu diminuo a umidade lá na saída da turbina. E eu aumento essa temperatura, né, sem aumentar a pressão na caldeira. Porém, a gente precisa adicionar mais calor. Eu vou ter também, consequentemente, um maior gasto energético, porque agora a minha entalpia ela é maior e a diferença, então, da entalpia na entrada e na saída, ela também vai ser maior. E a outra situação é aumentando a pressão na caldeira. Né? Se a gente aumentar a pressão na caldeira, a gente vai sair, por exemplo, de um ponto 3, que era dado por esta área, né, do gráfico, a um 3', ou seja, a uma outra isóbara. Né? A uma outra isóbara, mantendo a mesma condição de temperatura, né, como referência. Aqui eu tenho uma diminuição do trabalho líquido, quando a gente sai de uma linha de pressão a outra, e aumento deste outro. Então, eu vou ter uma diferença, né? Eu vou ter uma compensação e uma subtração. E isto pode melhorar aí o trabalho líquido final, né? A disponibilidade de vapor ela também vai ser maior, né, em pressões mais altas. Porém, novamente, o que acontece aqui é o indesejável, né? É o aumento da umidade na saída da turbina. Então, tudo tem que ser analisado de uma forma mais adequada. Mas a gente tem maneiras de contornar isso. Né? A gente pode pensar aí num ciclo Rankine com um reaquecimento. Né? Daí como é que surge a pergunta, como poderíamos tirar vantagem da elevada eficiência recorrente de uma alta pressão lá na caldeira, sem enfrentar o problema desta umidade excessiva nos últimos estágios da turbina. Como é que a gente pode melhorar isto? Né? Que isto seria positivo, aumentar essa pressão, porém é negativo no ponto de vista de que eu estou aumentando a umidade. Surgem então duas possibilidades. A primeira delas é superaquecer o vapor a temperaturas muito mais altas antes que ele entre na turbina e expandir o vapor da turbina em 2 estágios e reaquecê-lo entre eles. Né? Daí o reaquecimento é uma solução prática para o problema desta umidade excessiva nas turbinas e normalmente é o que a gente observa aí nas usinas a vapor modernas.
Daí a gente vai ver um diagrama agora esquemático, juntamente aí com o fluxograma, mostrando esse ciclo Rankine ideal com reaquecimento. Como é que se modifica então esse sistema? Na parte inferior aqui, ó, não muda nada. Vamos pensar que eu estou no ponto de partida, novamente, que é a saída do condensador. O ponto 1 ao ponto 2 é a pressurização da bomba até a pressão da caldeira. E do ponto 2 ao ponto 3 ocorreu aí o primeiro aquecimento na pressão da caldeira. E na saída dessa caldeira passou num primeiro estágio da turbina, ou seja, passou por uma turbina de alta pressão, aonde ocorreu um esgotamento parcial de energia até uma pressão intermediária inferior, né, do que esta pressão 3, uma pressão 4 inferior, e o meu fluido ele voltou na caldeira para ser reaquecido nesta pressão, né, nesta mesma pressão. O que houve? Houve uma recuperação energética, né, voltou ao mesmo patamar de temperatura, só com uma menor disponibilidade de fluido, né, falando no ponto de vista de pressão, porque a pressão ela é inferior neste ponto 4, que é igual ao ponto 5. Né? Aqui é uma mesma isóbara. E aí a gente passa, então, para a expansão final numa turbina aí de baixa pressão. E aí sim faz o esgotamento completo até o ponto 6. Ou seja, se a gente pensasse em ter apenas uma turbina, a gente ia fazer o esgotamento até chegar num ponto aqui de título muito menor do que este do ponto 6. Fazendo então um múltiplo estágio, que aqui está o exemplo apenas de 2 estágios, a gente poderia ter mais estágios, né? A gente pode estar saindo cada vez mais desta região de maior umidade, né? Saindo aqui deste diagrama e evitando o problema que a gente tem aí de corrosão ocorrendo aí nas pás da turbina. E a gente fecha então o nosso ciclo novamente, saindo aqui de uma mistura de líquido e vapor para uma situação de líquido saturado no condensador. Bom, com relação a cálculos muda muita pouca coisa, né? Assim, com relação ao trabalho, né, de calcular. A quantidade de calor que entra agora, ela não é dada apenas do ponto 3 ao ponto 2, mas sim do ponto 5 ao ponto 4, porque a gente tem aqui um reaquecimento, e do ponto 3 ao 2. Então, o calor que entra é esta soma. O trabalho que sai também é dado pela diferença da entalpia 3 e 4, mais a diferença da entalpia 5 e 6, que é dado então pelo trabalho da turbina. A quantidade de calor que sai, né, não mudou muita coisa, só com relação aos pontos que surgiram, né, é dado pela diferença da entalpia 6 menos a entalpia 1. E a quantidade de trabalho que entra também é dado pela diferença da entalpia 2, entalpia 1, trabalho esse da bomba, né, que é igual ao volume específico do ponto 1 vezes a diferença da pressão 2 menos pressão 1. Então, o nosso novo cálculo de eficiência térmica é dado pelo trabalho líquido, que mudou, né? Que é o trabalho da turbina, menos o trabalho da bomba, sobre a quantidade de calor que entra, que aumentou aqui esse termo aqui entálpico. Né? Fazendo aí uma simplificação, a eficiência térmica é 1 menos entalpia do ponto 6 menos entalpia do ponto 1, sobre entalpia 3 menos entalpia 2 mais entalpia 5 menos entalpia 4. Vamos agora então para um outro exemplo agora, comparando a eficiência térmica e o título de um ciclo, né, de potência a vapor, composto aí inicialmente por um ciclo Rankine simples e depois com um ciclo de reaquecimento.
Então, compare a eficiência térmica e o título na saída da turbina na pressão do condensador para um ciclo Rankine simples e um ciclo com reaquecimento quando a pressão na caldeira é de 4 megapascal. A temperatura na saída da caldeira é de 400 e a pressão no condensador é de 10 kilopascal. Daí, quando a gente vai supor o reaquecimento, né, o outro diagrama, o reaquecimento ocorre a 0,4 megapascal e o vapor deixa o reaquecedor novamente na mesma temperatura de saída da caldeira, né, ou seja, 400 graus. Como é que ficam os resultados? Eu não vou entrar no detalhe dos cálculos, eu só vou na resposta, porque os cálculos são simples, né, muito parecidos aí então com o do exemplo 21.1. Tá? Vou deixar aí para vocês fazerem então esses cálculos. O ciclo Rankine simples, a gente não tem o reaquecimento, a pressão do condensador é de 10 kPa e a pressão da caldeira é de 4 megapascal. A temperatura da saída da caldeira é de 400. Fazendo então todos os cálculos, a gente chega numa eficiência térmica de 35,3. E o título, né, que vai nos interessar então no quesito de umidade, né, gerada lá na turbina, o título é de 0,81, tá? É de 81% de vapor, então quase 20% é líquido, é fluido que está condensando lá na turbina. E agora vamos pensar então no reaquecimento, ou seja, passar para 2 estágios de turbina, fazendo aí um reaquecimento intermediário entre cada estágio. Como nós acabamos de ver, né, no diagrama de reaquecimento, eu tenho aqui uma turbina de alta pressão, onde é esgotado energia até uma pressão intermediária, que no caso é 0,4 megapascal. Então esta pressão aqui, ó, 4,5 é 0,4 megapascal. Volta-se ao mesmo patamar de temperatura. Então, a temperatura 5 é de 400, que é igual à temperatura 3. E aí ocorre o esgotamento total do fluido até a pressão do condensador de 10 kPa. Vocês têm condições, então, de fazer os cálculos, né, de trabalho líquido e calor que entra, tá, que é o somatório da entalpia 13 e 2 e 5 e 4, e determinar, então, qual é a eficiência térmica. A eficiência, reparem que mudou sutilmente, né, de 35,3 para 35,9. Né? Por que mudou sutilmente? Porque eu não tive tantos ganhos aqui, uma vez que eu precisei fazer um reaquecimento. Né? Tem um gasto energético ainda na caldeira. Porém, o que mudou mais, né, principalmente? A questão da umidade na turbina. Né? Olha, eu estou quase sem líquido, quase sem condensação na turbina. E isso, a nível de projeto, é muito interessante, né? Que eu vou evitar aí a deterioração das pás da turbina por conta da condensação de água. Tá? Então, reparem o salto que a gente tem de 81% para 97% de título. Seguindo, a gente pode ter outras modificações aí do ciclo Rankine ideal. Uma delas é tendo um sistema de regeneração, ou seja, eu aproveito em algum momento uma parcela de energia para fazer um aquecimento, por exemplo, após o condensador, né, que ele diminui muito a temperatura do fluido, e eu promover um reaquecimento antes de entrar na caldeira, com o intuito de eu diminuir a energia que eu preciso adicionar nessa caldeira. Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? Uma maneira de fazer isso é permitir que o vapor que deixa a caldeira expanda o vapor na turbina para uma pressão intermediária, que é o que a gente viu aí, né, no ciclo ideal com reaquecimento. Né? Uma porção do vapor é extraída da turbina e enviada para um aquecedor regenerativo, que agora não é o reaquecimento na caldeira, é um aquecedor regenerativo para pré-aquecer o condensado antes de entrar na caldeira. Tá? E esta abordagem ela aumenta a temperatura média na qual
o calor é adicionado na caldeira, né? Então eu vou adicionar menos energia da fornalha para a caldeira, porque eu já estou entrando com um grau energético de fluido maior. No entanto, o que acontece também, né? Nem tudo é positivo, né? Isto reduz a massa de vapor expandindo-se nos estágios de pressão mais baixa da turbina, né? Eu vou reduzir, né, a parcela de trabalho da turbina, porque eu estou tirando uma parcela de energia da turbina para fazer então essa regeneração, tá? E como é que é feito então esse pré-aquecimento do condensado? Ela é feita numa combinação de aquecedores abertos e fechados. No aquecedor de água de alimentação aberto, que é o que está dito aqui, né, o AAA, o vapor extraído e o condensado são fisicamente misturados, como o próprio nome diz, né, sistema de alimentação aberto. Eu misturo o vapor que eu extraí da turbina com o condensado, tá, numa câmara de mistura. Já no aquecedor de água de alimentação fechado, eu tenho uma espécie de um trocador de calor, aonde o vapor extraído lá da turbina e o condensado, eles não são misturados fisicamente. Eles apenas passam por linhas ali do trocador de calor. Vamos ver como é que funciona então esse esquemático. Primeiro, analisando o ciclo com o aquecedor de água de alimentação fechado. O que muda então, eu tenho uma extração, né? Aqui uma parcela Y que a gente vai definir, sendo extraída da turbina. E esta parcela de vapor extraída, ela vai para um trocador de calor, fazendo aí um sistema de água de alimentação fechada. Esse trocador, então, ele vai trocar energia para o meu fluido que sai da primeira bomba aqui, ó, que sai da bomba 1, né, da linha 1 para 2, né, pressurizado, tá? Fazendo com que aumente o nível energético do fluido do primeiro bombeamento. Então ele sai do ponto 2 ao ponto 9 aqui, ó. Porque a temperatura ela sai desse ponto 2 ao ponto 9. Então eu já ganho uma parcela de energia. E aquilo que foi extraído na turbina, ele precisa ser novamente misturado. Eu tenho então uma sucção pela bomba 2. E a premissa é que eu preciso fazer um esgotamento nesse trocador, de modo que eu mude o meu vapor, que estava aqui como vapor superaquecido, até o ponto de chegar na condição de líquido saturado. Porque a bomba 2 ela precisa fazer a sucção de líquido e não de uma mistura de vapor, né, que seria aqui do ponto 7. Né? O projeto desse trocador, então, ele promove o esgotamento total, né, deste fluido, ou seja, ocorre uma mudança de fase numa mesma pressão, tá? Numa mesma pressão aqui que tínhamos na condição de extração aqui da turbina. Tá? A pressão não muda, o que muda é a mudança de fase. E aí é feita a mistura, então, da fração que foi extraída lá da turbina, agora numa condição de líquido comprimido, porque a bomba comprimiu este fluido, e ela deve comprimir na mesma pressão aqui da bomba 1, para fazer uma mistura homogênea, né, no mesmo nível de pressão. E aí, novamente, a gente ganha um outro nível energético, né, o nível energético aqui no ponto 5, sendo que o ponto 4, que estava num nível energético maior, ele reduziu um pouco a sua temperatura, porque foi misturado aqui com o nível 9, e ficamos então num nível intermediário 5. Agora, então, a caldeira ela recebe um fluido com um nível energético maior. Né? Se não tivesse esta situação, eu sairia de um nível energético 2, enquanto agora eu estou saindo com um nível de temperatura maior aqui, é um nível energético 5. Consequentemente, a minha quantidade de calor que precisa ser transferida para a caldeira, ela vai do ponto 6 ao ponto 5, e não do ponto 6 ao ponto 2. E isso é o que ganha-se com
este tipo de configuração de dispositivo. No ciclo com aquecedor de água de alimentação aberto, é bastante semelhante o princípio, né? Porém, o que modifica é que aquela fração extraída, aquele Y extraído, ele vai para uma câmara de mistura, né? Vai para uma água de alimentação aberto e se mistura com um fluido que foi pressurizado aqui na bomba 2 numa temperatura menor. A pressão aqui de extração na turbina, ela tem que ser igual à pressão aqui que foi dada por esta bomba, tá? Para ter novamente aí uma mistura homogênea numa mesma condição de pressão, senão não ocorre a mistura. Então, do ponto 1 ao ponto 2 foi a pressão do fluido, que veio aqui do esgotamento final da turbina, né? Ou seja, aquela fração 1 menos Y, que passa pelo condensador, entra no estado líquido saturado e é pressurizado. E o ponto 6, que antes era um vapor superaquecido, ao se misturar, ele se torna aí um líquido saturado lá no final, né? Ele se torna aí um líquido saturado aqui no ponto 3, sendo que a bomba, o fluido da bomba, né, de saída da bomba 1, ele está num nível de temperatura menor do que a temperatura 3. Então, o que se ganha é isto, né? Esse salto aqui, ó, de temperatura, tá? Com isso, a gente precisa agora chegar numa nova pressão, usando aí uma segunda bomba para chegar na pressão final da caldeira, que seria a pressurização do ponto 3 e 4. No ponto 4 ao ponto 5 foi a quantidade de energia que foi adicionada para a caldeira para chegar aí na condição de vapor superaquecido e ser feito aí novamente o esgotamento na turbina. Então, para os cálculos, a gente vai ter essa parcela de fração y e esta outra fração é a diferença, né? O 1 menos o y. Como é que a gente vai encontrar, então, essa fração de massa a ser extraída da turbina? A gente vai aplicar a primeira lei nesse sistema de aquecimento de água de alimentação, tá? E fazer o quê? Fazer a relação de y. O y, pelo princípio de conservação de massa e energia, né? Para esse sistema, o y nada mais é do que a razão entre a taxa mássica M6, M.6, sobre a taxa mássica M5. E o M.7 é a diferença de 1 menos o y. Pelo balanço, então, da quantidade que entra, né, quantidade mássica que entra e que sai aqui nesse sistema, a gente tem a entrada do M.6, entrada do M.2, como é dado aqui, e saída do M.3, sendo que o M.3 é igual ao M.4, que é igual ao M.5, certo? Substituindo, isolando aqui para uma forma de a gente obter essa fração y, a gente vai colocar em evidência aqui o M.2, tá? O M.2 como sendo o M.5 menos o M.6, tá? Por quê? Porque a gente consegue isolar aqui o M.6, sabendo que o M.6 é y vezes o M.5. E aí surge, então, a evidência, né, do M.5 como sendo igual a 1 menos y. A gente fica, então, com esse balanço aqui de massa. No balanço de energia, agora entra as entalpias, que é dada por M.6H6 mais M.2H2, e tudo isso é igual ao M.3H3. Eu estou fazendo o balanço nesse sistema aqui apenas, tá? Nesta câmara de mistura. Substituindo os M ponto pelos os Y ali da equação anterior, a gente chega num resultado final, né? Aonde a gente tem o y, M.5H6, mais 1 menos y,
M.5, né, que foi este resultado aqui, ó, vezes H2 é igual a M.5H3. O M.6 é o YM.5. A gente corta, então, aqui o M.5. E colocando em isolamento Y, a gente tem que ele é nada mais do que uma razão entre a entalpia do ponto 3 menos a entalpia do ponto 2 sobre a entalpia do ponto 6 menos a entalpia do ponto 2. Bom, vamos entender então como é que funciona esse sistema de água de alimentação. Vamos para o exemplo 21.3. Um ciclo de potência a vapor ideal regenerativo opera de modo que o vapor entre na turbina a 3 MPa, 500 graus Celsius e exaure a 10 kPa. Um único aquecedor de água de alimentação aberto é usado e opera 0,5 MPa. Calcule a eficiência térmica do ciclo. A gente tem como facilitador aqui já as tabelas mostrando as propriedades da água para este ciclo. Uma vez que a gente tem diversas informações aqui, né? A gente tem informações de pressão, temperatura, a gente consegue obter tabelado informações de entalpia, de entropia. Então, tudo que já é possível de determinar diretamente por estes pontos, né? Que é dado aqui pelo diagrama de um sistema com aquecedor de água de alimentação aberto, eu coloco, então, essas informações na tabela. A gente tem aqui, por exemplo, ponto 1, estado 1, onde é a pressão de 10 kPa que foi dada aqui no problema. O ponto 2 é até quanto que se chegou de pressão, que foi 0,5 MPa, que é a mesma pressão do ponto 3, que é a mesma pressão do ponto 6. Tá? Então, está tudo aqui informado. A pressão do ponto 5 é dado também no problema, que é o quanto que entra de pressão aí na turbina, que é 3 MPa. Tá? 3 MPa ou 3.000 kPa. A temperatura 5 também ela foi dada, que foi de 500 graus Celsius. Então está praticamente quase completa essa tabela. E daí que indiretamente, pelo uso da tabela de propriedades, a gente encontra, por exemplo, algumas entalpias e entropias. Essas entropias aqui, por exemplo, a gente encontra sabendo que a entropia do ponto 5 é igual ao do ponto 6, que é igual ao do ponto 7. E aí, consequentemente, a gente consegue obter ou títulos, que é o caso do ponto 7, que ele está dentro de um título, ou continuar com a informação de vapor superaquecido e determinar aqui uma entalpia. Então, o que é de trabalho neste problema é só encontrar as informações, né? Encontrar as informações de forma tabelada ou de forma calculada. A gente tem outras propriedades de saturação aqui que são dadas, que vão ser necessárias para o problema. Os volumes específicos, né? Principalmente para calcular aí os trabalhos das duas bombas. Enfim, como é que ficam os cálculos, né? A gente tem então o trabalho para a bomba 1, que é calculado pelo volume específico 1, as diferenças de pressões que foram dadas. Trabalho esse de 0,5 kJ por quilo. Aí a gente encontra, da mesma forma que o primeiro problema que a gente fez na aula de hoje, né? A gente encontra a entalpia 2 por meio desse trabalho da bomba 1, que é a diferença da entalpia 2 e 1. Tá? Então a gente já vai deixando registrado e vai completando a tabela. Tá? Encontramos a entalpia 2. A fração extraída, a gente já tem condições também de calcular, porque a gente já encontrou tabelado, né, entalpia 3 ou não, né? Deixa eu ver. A gente tem como encontrar a entalpia 3, porque a gente tem aí a pressão e é uma condição de líquido saturado, a gente poderia ter completado aqui na tabela. Entalpia 2 nós acabamos de descobrir, entalpia 6 também a gente já tinha informação, entalpia 2, e encontramos então a fração extraída da turbina. O que significa isso? Tá? Que para cada quilo de vapor que entra na turbina, é extraído 0,16 kg para o aquecedor de água de alimentação.
Então, esta é a fração extraída. Continuando, o cálculo da bomba 2 é dado agora pelo volume específico do ponto 3 vezes a diferença da pressão 4 menos a pressão 3. Entalpia 4, mesmo esquema, né, de cálculo, né? Entalpia 4, 642,8. Agora a gente aplica o princípio de conservação de energia na turbina. O balanço agora, ele é dado pela quantidade aqui, ó, do ponto 5 ao ponto 7. Né? Como é que é feito então este cálculo? O que está entrando? Está entrando M.5, H5, e o que está saindo? Potência da turbina, está saindo o M.6 H6, que é aquela parcela extraída, né, para água de alimentação, e está saindo, né, lá para o condensador o M.7 H7. E aqui que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né, que a gente vai substituir alguns termos, a gente não vai determinar a potência da turbina, porque a gente não temos taxa, então a gente vai dividir a potência pela taxa mássica para determinar então um trabalho específico. E vamos substituir os nossos M.6, M.7 pelas frações extraídas. Né? Vai surgir aqui agora os Y, né? O 1 menos Y. Fazendo a substituição, o trabalho da turbina é encontrado como sendo de 1058,6. Já encontramos o trabalho da turbina e sabemos o trabalho da bomba, 1 e 2. E aí conseguimos encontrar o trabalho líquido. Para determinar a eficiência térmica, a gente precisa encontrar ainda a quantidade de calor que entra. Bom, o trabalho líquido, então, é o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba 1 e 2. Como resultado, a gente tem este valor. Fazendo o balanço na caldeira para determinar a quantidade de calor que entra, é uma diferença da entalpia 5 menos entalpia 4. Essas entalpias também foram encontradas e encontramos então um valor aqui de calor de 2.814,4 kJ por quilo, tendo o trabalho líquido, né, de 1.055,5. E aí a nossa eficiência, ela surge aí num valor aí de 37,5%. Bom, se esses dados eles fossem utilizados aí para um ciclo Rankine padrão, né, simples, sem esse regenerador, a eficiência térmica ela cairia para 35,6. Porém, né, o que se nota é que a massa que flui através da turbina ela foi reduzida pela quantidade extraída para a água de alimentação. E a produção de trabalho líquido para o ciclo regenerativo é cerca de 10% menor do que o ciclo Rankine padrão. Então, o que a gente tem aí nesse ciclo regenerativo? A gente tem um aumento de eficiência térmica, que para este caso, essa situação, aumentou aí praticamente 2%, porém, o nosso trabalho líquido ele diminui em 10%. A quantidade de geração lá de energia, lá na turbina, ela diminui aí em cerca de 10%. O mais importante seria, então, uma análise econômica. Como é que a gente poderia fazer uma análise um pouco mais detalhada? Fazendo uma simulação, né, variando-se as pressões de extração, não é, lá na turbina, quanto que se extrai, porque a gente vai atingir aí um máximo e um mínimo. A gente tem, então, aqui, por exemplo, uma eficiência térmica máxima em aproximadamente 400 kPa na pressão aqui da água de alimentação. E com relação ao trabalho líquido e à pressão, e com relação à fração extraída, a gente também pode fazer uma simulação, né? Usando aí simuladores para fazer esses cálculos, aonde a gente verifica que o aumento da pressão da água de alimentação, aquela fração extraída, ela diminui o trabalho líquido, como foi resultado aí do problema, né? Ele diminui o trabalho líquido, porém aumenta a fração extraída, né? Ocorre aí um aumento da fração extraída. Daí surge uma pergunta final aí para vocês refletirem, né? Deixem aqui nos comentários, né, essa resposta.
Porque a fração da massa extraída aumenta com o aumento da pressão de extração. Aí pensem aí um pouquinho e respondam. Bom, gente, o que eu tinha aí para passar a respeito do ciclo Rankine era isto. E na próxima aula a gente vai trabalhar aí um pouco mais com cogeração e com ciclos combinados. Tá? A gente pode combinar aí ciclo de potência a gás com ciclo de potência a vapor. Certinho, gente? Então, um abraço e até a próxima aula.